Bom, vamos lá agora dar uma olhada no nosso contrato de prestação de serviços, tá? Lembrando mais uma vez aqui, é fundamental você fazer uma revisão aí com o seu RH, assessorado por um advogado especializado nesse tema, para você poder elaborar esses contratos, tá ok? Vamos lá. Dando uma olhada aqui no contrato de prestação de serviços, lembrando que a gente já acabou de fazer o checklist e que muita informação de lá nós vamos utilizar aqui. E que se de repente o contratado, o MEI ou pessoa jurídica, né, que a gente chama de PJ, não passar lá no checklist por de repente ter alguma coisa irregular, nem vem aqui para a fase de contrato, tá? A gente tem aqui qualificação das partes primeiro, típico de praticamente todos os contratos, né? Depois do objeto, ó, este contrato tem por objeto a prestação de serviço descrito no anexo 1. A gente já vai dar uma olhada no anexo 1 lá, tá? A serem executados no endereço tal. Aqui é importante já indicar o endereço da obra aqui, tá? Indicar que as atividades descritas no anexo 1 serão executadas no endereço tal. Os serviços deverão ser realizados pela contratada, em conformidade com as normas técnicas, regulamentadoras aplicáveis, conforme descrito no instrumento e seus anexos. Vamos dar uma olhada no anexo 1, só para vocês entenderem aqui o que é o anexo 1. Olha lá. O anexo 1 é a descrição do serviço. Eu gosto de fazer assim numa tabelinha por etapas, tá? Então, eu deixei aqui de exemplo como se fosse um serviço de elétrica. Então, o item 1, descrição do serviço, passagem de conduítes nas paredes durante a alvenaria. Item 2, instalação de conduítes na laje após montagem e liberação. O que é importante aqui, pessoal? Conversar com o seu RH e com o jurídico para que nessa descrição de serviços não tenha aqui subordinação, tá? É comum, de repente, as pessoas errarem no texto aqui e usarem palavras de subordinação ou descreverem o texto de forma a caracterizar uma subordinação aqui. Então é importante revisar essa parte aqui do contrato com o jurídico e com o RH. Por que eu gosto de fazer de tabela? Justamente por isso. Uma tabelinha assim, ela fica mais simples, a gente não descreve muito, né? Então fica mais simples, mais fácil da gente acertar na composição do texto aí, escapar de uma possível vinculação de CLT. Tá? Do preço da forma de pagamento, o valor total do serviço dos contratos é que a gente descreve o valor total, tá? Dividido conforme as etapas descritas no anexo 2. Nós já vamos lá dar uma olhada no anexo 2. Sendo os pagamentos realizados por etapas concluídas e validadas pela contratante. Olha só, aqui você pode mudar essa cláusula aqui do contrato. Por quê? Porque de repente você vai falar, pô, não vou fazer por etapa, eu vou fazer de outro jeito, eu vou antecipar alguma parte. Isso aqui é um exemplo da forma que eu gosto de fazer, tá? O pagamento está condicionado à conclusão da etapa descrita no cronograma, emissão de nota fiscal com a identificação do CNO quando aplicável, validação do serviço pela contratante. Caso haja inadimplência fiscal ou omissão da emissão da nota fiscal por parte da contratada, o contratante poderá reter os valores até regularização. Beleza? Então já fica claro isso, a gente segura enquanto não tiver emissão da nota, principalmente com a vinculação do CNO lá para o nosso RH confirmar. Vamos lá para o anexo 2. Olha lá, etapas e cronograma de pagamentos. As mesmas etapas, a mesma tabelinha, eu só coloco os valores aqui por etapa aqui na frente. Ó. Descrevo aqui, né, R$2.000, R$1.000, R$1.000 e R$1.000. Lógico, aqui a gente tem então um valor total de R$5.000 que deveria ser descrito aqui em cima do preço de pagamento. Sei lá, R$5.000 aqui, dividido conforme etapas, tá vendo? Nesse formato aqui. Das obrigações da contratada, executar o serviço com qualidade, pontualidade, de acordo com as normas técnicas aplicáveis especialmente. É importante, pessoal, ter atenção com isso aqui, porque aqui é onde a gente define a forma com que nós vamos controlar a execução do serviço. Porque nós temos dois mecanismos à frente, um deles de comunicação. Então, por exemplo, executar o serviço conforme o cronograma, os projetos técnicos fornecidos pela contratante e as normas técnicas aplicáveis. Garantir a qualidade e exatidão nos serviços prestados, evitando prejuízo à execução da obra. Assumir integral responsabilidade pelos erros dos serviços executados em desacordo com o projeto ou outras especificações. Então, se você visitar o canteiro de obra, ou no caso, a empresa de engenharia for lá fazer o acompanhamento e identificar uma execução errada, é aqui que nós vamos encontrar o caminho para poder notificar o contratante para ele poder consertar o trabalho dele.
tá? Esse tipo de contrato serve para todas as empresas, a empresa de engenharia, por exemplo, que é quem vai ajudar a gente a fiscalizar o resto do pessoal. E assim que a gente faz a execução. A gente precisa ter caminho e mecanismo de controle. Fornecer todas as ferramentas elétricas e manuais de uso individual. Lembra que estava lá escrito no checklist? Está aqui no contrato agora, individual e equipamentos e EPIs necessários à execução do serviço, garantindo que estejam em bom estado de conservação e funcionamento, equipados com todas as proteções obrigatórias. Cheguei na obra, tem lá uma lixadeira de uso lá do pessoal do bloco, por exemplo. Estão lá fazendo alvenaria, usa a lixadeira para cortar um vergalhão. Chega lá, a lixadeira está sem a proteção, notificação nos caras. Tem um modelo, a gente já vai dar uma olhada nele, tá? Cumprir as normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, né? E eles são responsáveis por fiscalizar os seus funcionários. Garantir que seus prepostos, substitutos ou colaboradores estejam devidamente qualificados para o desempenho das atividades, formalizar a substituição, se necessário, mediante comprovação do contratante. Lembra que no checklist, no contrato, tinha que estar claro uma maneira do contratado, MEI ou PJ, colocar um substituto no lugar dele para poder prestar o serviço, para a gente quebrar aquele item da pessoalidade. Então está aqui. Garantir que seus prepostos, substitutos ou colaboradores estejam devidamente qualificados. Tá? É esse item aqui. Das obrigações da contratante. Nossa obrigação: disponibilizar a contratada os projetos, especificações técnicas, cronograma e demais informações necessárias à execução do serviço. Maravilha. É isso mesmo. Garantir o acesso ao local da obra, fornecer infraestrutura básica, incluindo pontos de energia elétrica, água, condições de segurança e equipamentos de uso geral, como betoneira, guincho, andames, carrinhos de mão, e garantindo que estejam em bom estado de conservação e funcionamento, equipados com todas as proteções obrigatórias. Aqui o jogo é igual para os dois, do mesmo jeito que ele tem que trazer lá a ferramenta individual dele de uso individual em bom estado, a gente tem que fornecer de uso geral em bom estado também. Efetuar os pagamentos conforme prazo e condições estabelecidas nesse contrato e seus anexos. Maravilha. Do sigilo e confidencialidade, a contratada compromete-se a manter sigilo absoluto sobre todas as informações técnicas, comerciais, estratégias fornecidas pela contratante durante a execução do serviço após o término do contrato, período de 5 anos. O descumprimento dessa cláusula sujeitará a contratado penalidades previstas nesse contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis. Thiago, mas eu vou contratar o eletricista MEI lá, o que tem a ver o sigilo? Cara, tem tudo a ver. Esse prestador de serviço vai ter acesso a projetos, de repente valores, preço, forma de pagamento, né? E tem também um tipo de contratado como o pessoal da engenharia. O pessoal da engenharia, a empresa de engenharia que a gente vai contratar, de repente tem acesso ao modelo de negócio da gente, né? Então aqui tem uma cláusula de confidencialidade. Da proteção de dados pessoais aqui, a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A gente tem uma cláusula sobre ela, que as partes comprometem a cumprir a lei, né, garantindo a proteção de confidencialidade dos dados pessoais tratados no âmbito do contrato. Os dados pessoais fornecidos serão utilizados exclusivamente para a execução das obrigações contratuais. Em caso de incidente envolvendo os dados pessoais por parte responsável, deverá notificar imediatamente a outra, informando as medidas adotadas. E o descumprimento dessa cláusula sujeitará a parte infratora a penalidades previstas, né? Depois, da inexistência do vínculo trabalhista. Olha aí que legal, mais uma parte que ajuda a gente a cumprir lá o checklist, né? As partes reconhecem que não há vínculo empregatício entre a contratante e a contratada e seus colaboradores, no termo do artigo 3º do CLT. A contratada é responsável por todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais decorrentes da sua atividade. Tá? Então a empresa contratada é responsável por isso. Da rescisão e penalidades. Este contrato poderá ser rescindido por mútuo acordo, descumprimento de qualquer cláusula, caso o fortuito fosse maior, penalidade em caso de descumprimento. Olha aqui. Multa compensatória de 10% sobre o valor total do contrato, indenização por perdas e danos quando aplicável, rescisão imediata mediante notificação por escrito. Tá? Então, aqui estão as condições da rescisão e penalidade. Do foro, aí o foro da cidade, aqui está Taubaté, porque é a minha cidade, né? E por estarem justas e acordadas, as partes assinam o documento em 2 vias de igual teor e forma, com 2 testemunhas. Sempre importante as 2 testemunhas. A gente já chegou a ver isso aí com o advogado, né? Em algumas reuniões nossas. E aqui, os anexos aqui embaixo que a gente tinha visto, tá bom? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Valeu, obrigado e até a próxima aula.